Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus, dirigindo as circunstâncias, fez Esther ir ao rei e a este não deixou dormir por causa de Mordecai. Eu gosto sempre de lembrar que Deus dirige as coincidências. Puxa, por coincidência eu saí daqui e encontrei aquela pessoa ali que eu precisava encontrar. Deus dirige as coincidências. E nós dizemos até que é uma jesuicidência, porque Deus está no controle dessas circunstâncias para que essas coisas aconteçam. Quando nós vamos à história de Esther, é uma história muito interessante. Quantas coincidências aconteceram, quantas circunstâncias Deus dirigiu para Esther se tornar rainha. A Vasti se rebelou contra o rei, não quis obedecer e foi eliminada do harém do rei, foi expulsa como rainha. E isso por algum tempo, diz a história que mais tarde ela voltou. Mas o fato é que na Bíblia, naquele tempo que Deus queria para os judeus, ela foi eliminada. O fato de ela ser eliminada daria ensejo aos grandes do império de levar suas mulheres, suas filhas, para se candidatarem a rainha no lugar da Vasti. Mas Deus fez mais coincidências acontecerem. Os jovens disseram: ô rei, o senhor é o rei, é a majestade. Por que o senhor tem que ficar dependendo dos príncipes aí de trazerem as mulheres e filhas deles para o senhor se casar com elas? O senhor pode escolher a melhor e mais bonita, mais maravilhosa do reino. Faça um concurso para escolher todas as melhores, mais bonitas e mais virgens do reino para se candidatarem. O Senhor dorme uma noite com cada uma delas até que escolha. O Senhor vai poder escolher a melhor das mulheres no reino. O rei Assuero, tido na história como Xerxes I, era meio, segundo analistas da história, meio desequilibrado. E ele aceitou uma proposta daquelas e gostou daquilo. E começou o concurso de Miss, concurso para a esposa. E ele foi experimentando uma, outra, até que lá pelas tantas ele já estava meio enjoado daquilo. Todas as mulheres eram iguais, elas queriam um rei só para sexo, só para aquilo ali no momento. E o rei ansiava por alguém que conversasse com ele, que tivesse um pouco de cultura, que pudesse estar ao nível das conversas dele, até que apareceu a Esther, bem preparada, culta e bonita como as outras, muito simples, não se emperequetou demais, e ela atendeu a todos que a orientavam e, por fim, ela encantou a todos, inclusive o rei, e o rei parou com o concurso e chegou. Desistiu de continuar porque já tinha escolhido aquela que seria a esposa dele. Mas ela, uma cativa, não se adaptou bem àquela vida de sofisticação da corte e ela foi ficando para trás. Outras pessoas iam tomando a frente do rei, inclusive o tal do Amã, que alugava a atenção do rei, e o rei ficava dependente dele em conversas, e outras pessoas também, e o rei foi deixando a Esther de lado, até que o Amã, num excesso de raiva inspirado por Satanás, resolveu tramar contra o Mordecai e toda a raça dele, os judeus. Ele resolveu matar os judeus e fez a cabeça do rei para o rei assinar que no final do ano, 12º mês, no 13º dia, todos que quisessem pudessem matar os judeus.
Aquilo mexeu com Mordecai, fez com que os judeus se apavorassem e certamente buscassem a Deus, mas a Esther estava lá no cantinho dela, se aproveitando das riquezas do palácio, e o Mordecai mandou dizer: ô Esther, você está nesse meio também, não pense que por você estar aí no palácio você vai escapar. E quem sabe se foi exatamente para uma situação dessas que Deus elevou você a rainha, então se mexa, faça uma coisa, procure o rei. A Esther entendeu a palavra, o desafio, e disse: é proibido a qualquer pessoa chegar-se ao rei sem pedir, mas eu vou me arriscar. Se ele me matar, eu vou morrer, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou ao rei. Vocês jejuem por mim, eu também vou jejuar, e as minhas servas, e nós vamos pedir isso a Deus, que toque o coração do rei. Eu vou ao rei. E ela foi, e Deus dirigiu a circunstância para o rei sentir culpa na consciência. Tinha mais de um mês que ele nem via a Esther, e ele sentiu a culpa, e, puxa vida, minha esposa, eu nem tenho dado atenção a ela. Pois é, rainha Esther, é isso, como é que é e tal, o que você quer? Eu dou até metade do reino. Ela queria ganhar uma posição firme e disse: ó rei, então tá bom, venha ao banquete que eu preparei hoje. Chegou no banquete, o rei: e agora, rainha Esther? Ô majestade, amanhã eu vou fazer o que o rei está me pedindo. A Bíblia não diz, mas eu entendo o seguinte: se no banquete de hoje ela não fez o pedido, deixou para amanhã, ela estava insinuando que, como esposa, ela queria que o rei dormisse com ela aquela noite. Eu acho que isso aconteceu. De qualquer forma, a Bíblia silencia a esse respeito. Ela estava ganhando posição junto ao rei, e o rei se agradando dela. No dia seguinte, o rei disse: agora pode fazer o pedido. Aí ela começou a fazer o pedido, e aí o rei se transtornou. A coisa era séria demais e o rei não estava sabendo. Mas a ficha caiu. Deus estava dirigindo todas as circunstâncias. A Esther não sabia, mas na noite anterior, Deus, dirigindo as circunstâncias, não deixou o rei dormir, chamou os secretários. Naquela época não tinha televisão, filme, celular, nada disso. Ele pediu que os secretários trouxessem o livro dos feitos memoráveis do reino e começassem a ler. E foi quando leram sobre o Mordecai. O rei ficou impressionado com aquilo e disse: que honras e distinções se deram a esse Mordecai? E o outro respondeu: nada, ó rei. Então nós vamos dar. Foi quando o Amã apareceu e o rei obrigou o Amã a puxar o cavalo com o Mordecai em cima. O Mordecai foi exaltado. Depois foi trazido para a presença do rei e se tornou o primeiro-ministro no lugar do Amã, que foi enforcado na forca que ele mesmo tinha mandado fazer para o Mordecai. Deus dirigindo as circunstâncias. A rainha Esther foi lembrada, amada pelo rei. O Mordecai, que a criara, primo dela, se tornou primeiro-ministro no lugar do Amã, e os judeus foram exaltados no mundo inteiro por um espaço de tempo razoável. E a Bíblia diz que muitos no mundo inteiro se tornaram judeus prosélitos por causa do temor do Mordecai. A Esther foi o caminho para Deus levar o Mordecai a ser o homem forte do reino no mundo inteiro. Deus sabe o que faz. O que Deus tem reservado para você se você for fiel? Dizem que o Moody, novo ainda, ouviu uma mensagem, talvez seja do John Wesley, que dizia: o mundo ainda está para ver o que pode um homem fazer inteiramente entregue nas mãos de Deus. E ele disse: eu vou ser esse homem, e consagrou sua vida totalmente ao Senhor.
E Moody se tornou um pregador evangelista que ganhou multidões para o Senhor. Um evangelista que sacudiu o mundo. Alguém disse que ele era alto, grande, um gigante que pôs um pé na Europa, na Inglaterra, e outro pé nos Estados Unidos e sacudiu o mundo. Ou seja, o Moody foi fortemente usado pelo Senhor e ganhou muita gente para o reino de Deus. E o Senhor atendeu ao clamor do coração dele. Eu quero ser, Senhor, uma pessoa totalmente dedicada a Ti. Deus tem esses propósitos que nós não sabemos porque estão escondidos no dia de amanhã, mas Ele pode fazer de você uma pessoa poderosamente usada por Ele. Basta você sepultar seus sonhos, morrer o seu eu, para você servir ao Senhor de todo o coração. Você quer esse desafio? Como a Esther, o Mordecai, Deus os usou para sacudir o mundo, fazer o mundo se dobrar diante dos judeus, algo impressionante. Porque Deus continua sendo Deus. Ele respeita o livre-arbítrio, mas Ele dirige as circunstâncias para que as coisas aconteçam a favor daquele que lhe pertence. Romanos 8, 28. Todas as coisas vão contribuir para o bem dos que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Você quer ser uma pessoa dessas? Então comece hoje, agora.